Olá, que bom mais uma vez estarmos juntos. E no nosso último encontro nós falamos sobre o jejum que agrada a Deus, falamos das bênçãos que derivam desse jejum, que é um jejum que envolve relacionamentos humanos. Não tem nada a ver muito com comida e com bebida, mas e sim relacionamentos humanos, de termos solidariedade, de termos empatia, de termos, como é que eu posso dizer, o amor ao próximo, né? Se colocar no lugar do outro, não julgar o outro, e vimos a promessa fantástica que Deus dá, né? Além de, são várias promessas, mas uma que eu achei extremamente belíssima, que ele fala: colocarei a minha luz em você. A minha luz significa a vida do próprio Deus entrando na nossa mente, fazendo a nossa mente ser uma mente clara, com clareza de ideias e pensamentos. Nesse ambiente que nós vivemos, onde tantas pessoas têm tantas depressões, pessoas com síndromes, com transtornos bipolares, com altíssimo consumo de remédios psiquiátricos, Deus está falava para a gente nessa última mensagem. Eu convido você a assistir, chama-se Jejum, essa mensagem, a última mensagem que nós gravamos, promete um entendimento sobrenatural que trará uma paz independente da crise que o mundo vive. Agora, apesar dessas coisas tão fantásticas, tão maravilhosas, existe algo que é importante para que isso aconteça. E é sobre isso que eu queria falar nesse encontro agora com você. O título da nossa mensagem é Palavras. Se baseia naquele texto clássico do apóstolo Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago capítulo 3, verso 1 a 12, quando ele fala sobre a língua, né? Então a nossa mensagem tem esse título, Palavras. Palavras. Porque as palavras que vão sair da nossa boca sempre será o fiel da balança, para a gente receber cura mental, emocional, física e tantas coisas boas que Deus quer dar para nós. Então, eu convido você, vamos juntos correr esse capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Vamos começar pelo verso 1, ele fala assim, ó: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Repare, eu quero me atentar a essa primeira palavra, meus irmãos. Então ele está falando com quem? Ele está falando com a igreja. Ele não está falando com um grupo de judeus ou com um grupo das pessoas da sua época. Não, ele está falando com a igreja de Jesus Cristo, com aquelas pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e há de voltar para julgar vivos e mortos, né? Essas pessoas que creem. Então, ele está falando, meus irmãos, é um termo tão carinhoso, tão bonito, e aí me vem na cabeça quantas pessoas são curadas por palavras que recebem, né? Às vezes você está deprimido, está chateado, está triste, está desanimado, vem alguém e dá uma palavra maravilhosa, te coloca para cima, você se sente animado, é uma coisa milagrosa mesmo, a ação de uma boa palavra na vida da gente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas têm a vida amarrada, traumatizada, destruída por palavras que receberam? Lá em Provérbios capítulo 6, é relatado que tem 6 coisas que Deus abomina. Dessas 6, 3 estão relacionadas às palavras: calúnia, mentira, falso testemunho, né? E intriga, fofoca, aquele que provoca intriga e fofoca entre os irmãos. Então reparem, isso é tão importante, o uso correto da palavra. Porque você pode falar, eu não tive intenção de falar isso e machucar você. Ninguém vai saber qual é a intenção que você teve. Só Deus sabe a intenção do seu coração. Quem ouve a palavra está recebendo aquela palavra como uma flecha. Ou uma flecha do bem, ou uma flecha do mal. Né? Então, vamos continuar nesse texto. Olha o verso 2, fala assim: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar
todo o seu corpo. Olha que coisa incrível. O controle das palavras que proferimos traz domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque a língua é um animal selvagem, irmãos, que está dentro de nós, ok? É um animal que você pode pensar naquele animal que você não tem como controlar. Se ele estiver solto, ele vai trazer danos, sofrimentos. Por quê? Porque as palavras que eu vou proferir, elas são um reflexo do meu interior, da minha natureza, do meu psique. Provérbios 21, verso 23 diz: aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma. Evita sofrimentos, evita angústias. Então, existe uma ligação visceral entre aquilo que nós falamos com a nossa natureza emocional, com o nosso psique, é inseparável. A minha saúde mental depende do que eu falo. Lá em Levítico 14, é narrado uma doença, né, que poderia abater sobre o povo de Israel. Na nossa Bíblia é traduzido como lepra, mas essa tradução não é muito correta, porque a lepra é uma coisa que ataca apenas o corpo da pessoa, né? A pele da pessoa, a hanseníase, por exemplo. Mas ali o nome em hebraico para essa doença que ataca não só a pele, como também a roupa que a pessoa usa, como também as paredes da casa que ela habita. Olha só, o nome dessa doença em hebraico é Tzarat. É uma doença que ali em Levítico 14, o sacerdote, o Cohen, tinha que ir na casa da pessoa e verificar se aquela pessoa tinha contraído essa doença. Se ela tivesse contraído essa doença, ele mandava isolar essa pessoa da comunidade, mandava queimar as roupas e destruir a casa da pessoa, as paredes que foram contaminadas. Então, você pode pensar nessa doença não como uma doença psicossomática, mas como uma doença espiritual somática. E os rabinos, estudando essa passagem, meditando nessa passagem ao longo dos séculos, eles concluíram que essa doença é causada por um ataque, a palavra hebraica é Lashon Hara, que ao pé da letra você pode entender língua má, fofoqueira, mentirosa, que difama e que faz calúnia, que fala mal dos outros. Lá em Números 12, temos a passagem de Miriam, irmã de Moisés, que começa a agitar o povo para contestar a autoridade de Moisés. E Moisés era um homem muito manso, não reage ao ataque verbal da sua irmã, mas Deus reage. Deus vem, desce e fala com Miriam: como é que você ousou em falar mal do meu profeta Moisés? E ela fica com o corpo completamente branco como a neve. Ela contrai a Tzarahat ali na hora, devido à sua língua má, devido ao Lashon Hara. Olha só, irmãos. Lá em Êxodo capítulo 4, tem também uma outra passagem, quando Moisés está falando com Deus na sarça ardente, ele dá uma questionada no poder de Deus para libertar o povo do Egito. E Deus chega para ele e fala assim: faz o seguinte, Moisés, enfia a mão dentro da tua roupa, aí, perto do seu peito. Moisés enfia a mão, e quando tira a mão está com o braço, o antebraço completamente branco como a neve. Por quê? Porque ele contraiu naquele momento a Tzarahat, essa doença. E depois Deus manda ele botar de volta e a mão é curada. Então reparem, a Bíblia, ela adverte em vários lugares o perigo do uso leviano das nossas palavras. A fala é um dom magnífico dado por Deus. Porque pela palavra tudo foi criado, né, irmão? Tudo que existe no mundo foi criado. Então, uma palavra má, uma Lashon Hara, é um assassinato. Ela facilmente destrói a vida das pessoas e pode levar até à morte as pessoas. Incita raiva, incita o ódio. Leva ao homicídio, né?
Ou então a pessoa que for mais tímida, ela definha por dentro, se isola e pode até cometer suicídio. Aquele caso triste daquele jovem de 14 anos que cometeu suicídio, filho de uma cantora de forró lá do Ceará, onde ela acusava as pessoas cristãs que nas redes sociais ofenderam seu filho. E essa praga de Lashon Hará, ela está afetando o mundo inteiro. Vidas têm sido destruídas nas redes sociais, né? Por fake news, por outras coisas por twitters, por robôs, né, que trazem palavras, pessoas que se colocam no anonimato para ferir, para digitar palavras que venham machucar, carregadas de veneno, e publicam uma Lashon Hará disseminada, que coloca muitas pessoas numa prisão, no isolamento, numa solidão. Então, irmãos, é muito perigoso tudo isso, irmãos, o que a gente fala. Falar é como se fosse... Jesus tem uma passagem que ele chega para os seus discípulos, manda em dupla para algumas cidades e fala: na casa que você entrar, você fale, a paz esteja sobre essa casa. Se aquelas pessoas não receberem, a palavra que você proferiu de paz vai voltar para você e você vai receber a paz. Olha só. Então a palavra é um bumerangue. Você lança, aquilo volta para a gente. Se for uma palavra de bênção, a gente recebe bênção. Se for uma palavra má, a gente vai colher o mal que aquela palavra tem. Por que a palavra é tão poderosa? Lá em João capítulo 1 está a resposta. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. De mais abaixo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito de Deus. João chama a palavra de Deus a própria pessoa do Cristo, irmãos. Então repare como a palavra ela é carregada de poder. Então, se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, a minha palavra ela vai também ter esse poder, ou para edificar ou para destruir. Continuando, vamos ler agora do verso 3 ao verso 5. Tiago capítulo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Tiago está usando o método rabínico de pregar, né? Os rabinos tinham esse hábito de escolher pequenos objetos para fazerem analogia. Jesus também fez isso várias vezes nas suas parábolas. Então o que ele está falando? Objetos pequenos. Por exemplo, um cavalo, que é um animal forte, poderoso. Se você botar um freio pequeno na boca dele, você controla ele. Um navio de milhares de toneladas é controlado por um objeto bem menor do que ele, o leme. Uma pequena fagulha pequenininha, se lançada numa floresta, pode causar um incêndio de grandes proporções. E aí ele diz, tudo isso, ele compara tudo isso com a nossa língua. A nossa língua, um órgão tão pequenininho, pode incendiar e causar muita destruição. Jesus fala em Mateus capítulo 12, que nós daremos conta de toda a palavra que a gente proferir no juízo final. Então a palavra tem esse poder, ela pode matar, mas ela pode gerar vida. Quem decide somos nós. Os pais que chegam para os filhos e falam palavras duras para os filhos, como desde criança, você não dá para nada, você não faz nada direito, você é mole, você é isso, você é aquilo, estão assassinando os seus filhos, assassinando o futuro dos seus filhos. Serão adultos fracos e doentes. Certa feita eu vi uma senhora que veio fazer um trabalho aqui em casa, uma faxina, e ela trouxe a sua filhinha, devia ter uns 4 ou 5 anos. E quando ela estava trabalhando aqui na casa, a filhinha
brincando com uma bonequinha, falou em voz alta: "Mãe, eu sou muito feia." A mãe parou a faxina, desceu, ficou mais ou menos quase de cócoras na altura dos olhos da filha e falou: "Não, filha, você é linda, você é uma princesa de Deus. Você será uma mulher muito linda e inteligente." Cara, achei aquilo tão fantástico. Que palavras poderosas, que palavras amorosas, que palavras que edificam, irmãos. É inacreditável que a gente despreze o poder da palavra, porque nós temos autoridade espiritual. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Tudo que a igreja, quer dizer, nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Forças espirituais serão acionadas com a palavra que sai da nossa boca. Eu conto aqui um breve testemunho. Certa feita, eu queria muito que... Eu tinha uma irmã mais velha do que eu, ela já faleceu, e alguns anos atrás, ela morava em São Paulo, eu fui lá visitar, estava hospedado na casa dela, e eu queria muito que ela ouvisse uma pregação do pastor Caio Fábio, que eu tinha em videocassete. E eu procurei, e ela tinha muita resistência com relação a isso, mas naquele dia ela topou ouvir, estava com uma amiga, disse que eu viria. Então, à noite, quando eu cheguei, 7 horas da noite, ela sentou em frente ao sofá, em frente à televisão, era um videocassete na época, eu coloquei a fita. Quando eu coloquei a fita, começou um barulho infernal de vários cachorros latindo na parte de baixo do prédio. Mas ele devia ter uns 8 ou 9 cachorros, cara. Mas eles latiam tão alto que você botava no volume máximo e não conseguia ouvir a televisão. E aí ela falou: "Olha, toda noite é isso, a gente não consegue ouvir nenhum programa porque os cachorros resolvem latir exatamente a partir dessa hora." Eu me lembro que eu cheguei, abri a janela, olhei para aquela cachorrada toda e falei baixo, falei: "Olha, na autoridade do nome de Jesus Cristo, espíritos que estão atuando nesses animais, eu ordeno agora que vocês soltem eles e batam retirada desse local." Acho que eu tinha uns 2 anos convertido. Aqueles cachorros ficaram num silêncio, quietinhos. E a minha irmã e a amiga se assustaram. "O que você fez? A gente nunca consegue fazer esses cachorros calarem." Eu falei: "Não, nada demais não. Vamos assistir a fita." Por quê? Porque nós temos autoridade. A nossa palavra, ou os anjos ou os demônios vão atuar em função dessa palavra. É muito importante isso, irmão. Mas vamos continuar do verso 6 ao 9. Continua falando assim: "Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus." Olha só que coisa fantástica que Tiago está falando. Ele está falando: a palavra que a gente profere, ela pode contaminar o nosso ser. Por quê? Porque dependendo da palavra que a gente proferir, ela é um veneno contaminado e com o poder do próprio inferno, que tem o poder de nos afastar do caráter de Deus, que tem o poder de nos desfigurar, que tem o poder de nos afastar da imagem de Deus. Ele está falando, é uma incoerência completa você orar a Deus, bendizer a Deus, louvar a Deus e falar mal de uma outra pessoa, que é feita a imagem e a semelhança de Deus, uma outra pessoa pela qual Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. E eu estou falando, é Tiago falando, nós estamos abrindo uma avenida para que Satanás e seus demônios possam implantar em nós a Yashon Hahara, possam implantar essa doença terrível que pode causar muita destruição. Então lá na frente isso vai afetar o meu equilíbrio emocional. Vai, irmãos, vai sim.
Eclesiastes até lhe adverte sobre o caso de pessoas que têm esse mau hábito de fazer fofoca e calúnias, que elas podem se tornar completamente desequilibradas mentalmente. Adverte para o risco disso aí. A gente, no meio de trabalho, a gente tem o hábito de falar mal do patrão, do governo, etc, etc. A gente tem muita facilidade de entrar na roda dos escarnecedores, porque muitas vezes a gente acha justo o que nós estamos falando, que a nossa análise está correta. Mas, irmãos, controlar a nossa língua é muito mais do que ficar calado. É submeter todos os pensamentos a Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é são, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 6. Então, queridos, a gente tem que ter esse poder para evitar que o nosso pensamento seja um gerador de palavras de morte. Muitas vezes na infância a gente sofre humilhações, abusos, e a gente vai criando hábitos mentais de autodefesa, imaginando revanche. Todos esses massacres em escola feitos por jovens, esses jovens sofreram isso na infância. Então a gente não pode permitir que esses pensamentos floresçam. A gente não pode esquecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nosso espírito foi recriado, que nós nascemos de novo, que passamos a ter a natureza do Pai, que o poder da palavra também passou a habitar em nós. Então, continuando, verso 10, Tiago fala assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Claro que não pode, irmãos. Temos que ter coerência com falar daquilo que nós somos. Se somos cristãos, temos que ter palavra de um cristão. Davi fala no Salmo 39, no primeiro verso, ele clama a Deus: Senhor, eu vou colocar uma mordaça na minha boca para não proferir nenhuma palavra na presença das pessoas que não te reconhecem, que não te amam. Por quê? Porque a língua tem esse poder de roubar a nossa paz. Por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo outro? Por que eu retruquei? Por que eu fui me defender? Então, por que eu fiz isso? A gente se arrepende muitas vezes. Exige um foco constante da nossa mente, uma concentração para formar novos hábitos. Aquilo que está em 1 de Pedro, capítulo 3, quer ver dias felizes na sua vida? Controle o seu falar, evite a falsidade. Porque o falar, hoje em dia, tem das pessoas que gostam de falar e falam muito, muito, não param de falar. Normalmente procuram pessoas que falam um pouquinho para elas poderem falar, mostrar o seu ego, mostrar a sua velha opinião formada sobre quase tudo. É a marca da geração atual, né? Das redes sociais. Muitas pessoas têm muita informação e julgam tudo, dão opinião sobre tudo, tudo de forma muito superficial e principalmente com falta de amor. E falar sem amor, nós estamos anulando o segundo mandamento que Cristo falou: amar o próximo como a nós mesmos. Nós só seremos felizes nos nossos relacionamentos, serão saudáveis, se nós cultivarmos a boa palavra. Não adianta nada, irmão, você ter muito dinheiro, ótimo emprego, posição social, carreira. Isso não vai servir para nada se dentro da sua casa os seus relacionamentos são muito ruins. Porque tudo isso depende do falar. Jesus falou: o mal não é o que você come. Você pode ser vegano, vegetariano, fazer yoga, beber água milhões de vezes, jejum, subir, plantar bananeira, fazer acontecer. Porque o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca é o que sai do nosso coração. Contamina o homem. A minha fala tem esse poder, porque a origem está lá no meu coração. Por isso que o Tiago está falando: cuidado com o que vocês falam. Eu quero ter uma vida cristã santificada diante de Deus. Bacana, maravilha. Eu vou orar, vou jejuar. Tem a sua importância. Mas mais importante do que isso, irmãos, é controlar o nosso falar, controlar as palavras que saem da nossa boca. Então, dito isso, eu gostaria de finalizar falando alguns princípios que devem gerar a nossa conversa.
como a gente fala com as pessoas. Primeiro, a nossa conversa tem que estar debaixo do nosso controle. A língua tem que ser controlada pela minha mente, e a minha mente tem que ser controlada pelo meu espírito, com ordem, com disciplina, sem caos, sem excesso. Atento. Quando nos provocarem, atento para a palavra que está se formando na sua boca. Não deixe ela sair. Não revide. Mate nos seus lábios para o nosso bem e para o bem dos outros. O livro de Provérbios fala: o tolo é aquele que dá vazão à sua ira, que externa o seu coração, independente do mal que vai causar. O sábio não, o sábio reprime, internaliza, pergunta: é correto? Que bem vai trazer? Então começou a discussão, meu irmão, para. É que senão, já viu aquelas compotas de barreira de mineradoras, né? Que vão colocando os dejetos da mineração ali, e aquilo vai fazendo uma pressão, essa compota, que aquilo rompe, e aquela lama tóxica vai destruindo, como destruiu Brumadinho, como destruiu Mariana em Minas Gerais. Assim é a palavra, que não tem controle, ela arrasta tudo. Ah, eu não levo desaforo para casa. Leve desaforo para casa sim, querido. Leve. Não tem importância nenhuma, não. Não reaja. Segundo, a palavra não pode ser egoísta. Nós temos 2 ouvidos e uma língua, né? Nós temos que ouvir mais do que falar. Demonstrar interesse pelas pessoas. É claro que isso também envolve disciplina, né? A conversa de Jesus com a samaritana é uma coisa linda que está em João capítulo 4. Uma mulher que tinha uma vida completamente errada para os padrões sociais da época, você não vê em nenhum momento Jesus a criticando, julgando. Pelo contrário, ele vai provocando uma admiração naquela mulher com uma elegância, e revela para ela: eu sou o Messias. Ele raramente fez essa revelação. Tirando seus discípulos, ele raramente fez. Mostra, e hoje a gente vê, né, as pessoas precisam falar, alguém que as ouça. Elas pagam muito dinheiro aos terapeutas para escutarem elas, porque ela tem a esperança de falar e não ser julgada, nem ser criticada. Abrir seu coração sabendo que aquela pessoa vai ouvi-la. Não é? Então temos que ser menos egoístas no falar. Terceiro princípio, a nossa conversa tem que sempre edificar. Conversa nunca é vazia, ela sempre tem que levantar o ânimo. Está lá o apóstolo Paulo preso em Roma, uma prisão horrível. Ele escreve para Timóteo: todos me abandonaram, exceto Onesífero. Onesífero correu à cidade de Roma para saber onde Paulo estava preso, foi lá visitar, e Paulo fala: ele alegrou o meu espírito quando veio me visitar. Ele contava piadas para Paulo, trazia um pouco de humor para aquela situação horrível que Paulo estava passando. Que coisa fantástica, irmão. Sempre elogie, coloque os outros para cima. Uma vez na escola de música eu estava tocando com um rapaz, e a gente estava tocando, e eu senti que ele tinha uma certa resistência sobre alguns improvisos que a gente estava fazendo. Aí de repente eu falei: meu Deus, como é que eu quebro essa resistência? Ele pegou o trompete, tocou, eu falei: nossa, rapaz, que som bonito está saindo desse teu trompete. Pronto. Ele ficou jóia, ele se tornou um grande colega ali, sempre dando força. Uma palavra, um som bonito que você está fazendo. Está vendo? Então, o contrário também é verdadeiro. Não se preocupam com o que vão falar de você, e sim aquilo que vai sair da sua boca. Não reaja às ofensas, porque a banda só toca do lado do ofensor. E se você reage, no final você está perdendo a razão. Não abandone o seu posto. Quando o ofensor se levantar, né, para te atacar, haja como o Espírito Santo quer que você haja. Por quê, irmão? Brincar com porco na lama, você vai sair todo sujo de lama, mas a diferença é que o porco gosta da lama. Ninguém pode permitir que palavras ditas sobre você venham te diminuir.
Não aceite palavras que vão te derrotar, que vão te adoecer, irmãos. Não fique preocupado em ganhar likes na rede social. Fique preocupado, sim, com o que Deus pensa de você. Porque como você vai responder aos outros, a sua saúde mental será afetada e vai depender do que você fala. Provérbios fala: o tolo é aquele que derrama a sua ira, o sábio é aquele que a contém e a reprime. O silêncio é fruto de sabedoria. Olha Jesus, Herodes Antipas, querendo que ele fizesse algum milagre. Jesus calado entrou, calado saiu, não falou nada. Caifás, você não vai falar nada contra as acusações? Jesus calado. Pilatos, você não está vendo as acusações que estão fazendo contra você? Jesus calado. Coisa fantástica. Davi é um personagem fantástico. Cometeu falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê ali, ele virou um fiel escudeiro do rei Saul, travava as batalhas, era muito bem sucedido. E um dia Saul está entrando com o seu exército, e Davi como escudeiro, na cidade de Jerusalém, e um bando de mulheres saem para fazer um coro, né? E falaram: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, para quê? A partir daquele momento, Saul ficou com inveja de Davi e diz que um espírito maligno tomava conta dele e o atormentava. E chamavam Davi para tocar harpa perante o rei Saul para acalmar o coração do Saul. Quando ele ouvia a harpa, ele acalmava. Mas num dia, Davi está tocando a harpa, ele pega uma lança e arremessa na direção de Davi. Davi desvia, a lança crava na parede. Imagina a força desse rei, uma lança cravar numa parede. Olha só. E Davi tocando a harpa, tocando a harpa, continuou. Falou: epa, eu acho que não é comigo. Desviou. É claro que depois ele procurou Jonatas, o filho do rei, e falou: eu acho que teu pai tem algum problema comigo, acho que ele está querendo me matar. Mas ele não bateu boca, não retrucou. E Jonatas depois confirmou isso e Davi teve que fugir durante 12 anos. E teve 2 oportunidades para matar Saul e não fez. Não permitia que ninguém falasse mal do rei. Ninguém toca no ungido do Senhor, ele fala. Coisa fantástica. Quando o seu filho Absalão toma Jerusalém e tenta matar Davi, Davi foge à noite, descalço, com os seus guerreiros, foge, e um homem chamado Seba vem com pedras para atirar em Davi, e começa a ofender Davi de várias palavras. Um dos capitães de Davi puxa a espada e fala: vou arrancar a cabeça dele. Davi: não faça isso. Deus está permitindo que ele fale essas coisas de mim para me humilhar, para que a minha soberba caia, para que eu tenha consciência dos meus pecados. Olha que coisa fantástica. Fantástico, irmãos. Por isso que o Messias é chamado filho de Davi. Então, se alguém está te incomodando, continue tocando a sua harpa. Se desvie das lanças, né? Nunca arremeta de volta. Mantenha distância dos arremessadores de lança que lançam palavras ruins, palavras de fofoca, de mentira. Que às vezes vem te adular e pelas costas estão falando mal de você. Porque você tem um caráter segundo o Espírito Santo. E o último verso, irmãos, dessa passagem linda, verso 13, diz assim: quem é sábio e entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras feitas com a humildade que provém da sabedoria. Humildade que provém da sabedoria. O que significa isso, irmão? Saber que todo mundo tem a sua razão. Todo mundo tem seu ponto de vista, tem a sua razão baseado na sua experiência de vida, na sua bagagem. Então nunca tente impor sua razão sobre os outros. Nunca tente achar que você é mais certo, principalmente no casamento, né? Eu tenho um professor que estava conversando com ele, professor da escola de música, conversando com ele. Ele contou uma história fantástica. Ele disse que já está há muitos anos casado com a sua atual esposa, mas houve uma época que os dois se separaram. Brigavam muito, se separaram, ficaram um tempo separados.
ele falou que foi muito difícil para os dois sofreram com isso. E um dia a filha foi procurar o pai, parece que o pai era um homem muito tranquilo, muito sereno, e contou toda a história. Ó, meu casamento está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e não estou dando certo. Aí o pai ouviu com maior paciência, falou para a filha: você tem razão, filha, você tem razão. E a filha saiu. Tempos depois, o genro foi lá falar com ele, esse professor, e contou também toda a história. Ele falou: você tem razão, tudo que você falou, você tem razão. E a minha filha também veio falar comigo e também dei razão com ela. Em suma, os dois têm razão. Os dois têm bagagens de vidas diferentes, então encaram a vida de acordo com o seu ponto de vista. E dentro da consciência de vocês, vocês têm razão. Mas tem um detalhe aí. Lá no Oriente, o pai falando, hein? Lá no Oriente, muitos dos casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos. Às vezes o noivo nem conhecia a noiva. Até hoje é assim em alguns lugares. A família escolhia com quem a filha ou o filho iria se casar, entrava em contato com a outra família, firmava um acordo e estabelecia um contrato de casamento. E nesse contrato de casamento, isso o pai falando, nesse contrato de casamento estava escrito o seguinte: olha, eu não te conheço, estamos unindo nossas vidas agora, você está vindo com a sua bagagem de vida, com a bagagem da sua família, e eu estou vindo com a minha. Talvez essas bagagens de vida sejam conflitantes durante o nosso casamento, mas eu decido te amar. Eu decido te amar. O que significa isso? Amar não é um sentimento, é uma decisão. Eu tomo a decisão de te amar, independente de que você é, de que bagagem você está trazendo. Eu vou te amar. Olha que coisa fantástica, irmão. Coisa fantástica. E os dois acabaram voltando, depois dessa palavra do pai e genro ao mesmo tempo. Palavras sábias. A Bíblia promete isso para nós, irmãos. Chuva de bênçãos que pode nos alcançar se a gente controlar as palavras que saem da nossa boca. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.